A natureza é realmente magnífica, não é mesmo? Bom, pelo menos em sua maior parte. Eu adoro animais, mas existem algumas feras por aí que eu realmente não gostaria de conhecer. No entanto, às vezes não temos escolha. De criaturas aterrorizantes que farão sua pele arrepiar, até monstros capazes de rasgar você inteiro. Aqui vão alguns dos animais mais horripilantes que você deve evitar a todo custo. Morte à espreita. Ninguém quer ser picado por um escorpião. Dói pra caramba. Mas alguns escorpiões fazem bem mais do que causar um pouco de dor. Esse é o escorpião mais mortal do mundo, conhecido como Deathstalker. Caso não tenha ficado claro só pelo nome, a picada de um desses pode ser mortal para crianças, idosos ou pessoas debilitadas. Mas não se sinta à vontade se esse não for o seu caso. As picadas ainda podem causar uma série de outros efeitos bem desagradáveis, incluindo náusea, vômito e diarreia. Credo, imagine ser atacado por um bando inteiro desses bichos. Pois bem, no caso da província de Assuã, no sul do Egito, esse pesadelo virou realidade. Em 2021, a região foi castigada por fortes chuvas, o que forçou centenas de escorpiões a deixarem suas tocas em busca de abrigo. Infelizmente, as pessoas estavam em seu caminho. Um exército de Deathstalkers invadiu vilas e cidades, e um total de 503 pessoas acabaram sendo picadas por esses vilões venenosos. Fala sério. Por sorte, o governo local agiu rapidamente e conseguiu administrar um antídoto para todos. Ufa, isso poderia ter resultado em um monte de sanitários entupidos, ou túmulos cheios. A morte negra. As cobras estão entre os animais mais temidos do mundo, e ainda por cima, elas podem ser encontradas em qualquer lugar, desde o seu carro até o vaso sanitário. Mas um homem em Durban, na África do Sul, levou o maior susto de sua vida, quando encontrou uma das cobras mais venenosas do mundo, escondida dentro de sua churrasqueira. Tratava-se de uma mamba negra, uma cobra tão mortal que, sem cuidados médicos imediatos, suas picadas quase sempre levam à morte da vítima. Felizmente, nosso churrasqueiro ficou bem. Ele chamou um profissional para remover a serpente com segurança, mas decidiu gravar esse vídeo primeiro. Caramba, dizer que ele teve sorte é pouco. As mambas negras são altamente nervosas, o que significa que se você pisar no lugar errado, pode ser o fim para você. Essas cobras velozes podem se mover em sua direção a 16 km por hora e podem morder várias vezes em um único ataque, o que é um pouco exagerado da parte delas, pois apenas 2 gotas de veneno são suficientes para fazer um ser humano abotoar o paletó de madeira. Meu Deus, se eu encontrar uma dessas cobras demoníacas, eu vou sair correndo o mais rápido possível, com certeza. Explosão na praia. Sempre que estou de férias, eu adoro procurar conchas bonitas na praia. Mas eu posso dizer com certeza que nunca quero ver isso aqui em minhas viagens à praia. Nossa, mas o que é isso? Bom, apesar da aparência, não se trata de um dinossauro gigante. Essa é a carcaça de uma baleia cachalote, que apareceu em Western Cape, na África do Sul, em 2018. Então a criatura está realmente morta, certo? Com certeza não há motivos para se preocupar. Bom, pois é aí que você se engana. À medida que uma baleia encalhada se decompõe, ela produz gás e aumenta de tamanho, transformando-se em uma massa de aparência alienígena como essa. E todo esse gás dentro da baleia vai continuar se acumulando, até que a pressão fique grande demais para a gigantesca bola de praia carnuda. E então, BUM! A coisa toda explode. Se você estiver perto da baleia quando isso acontecer, a força da explosão pode causar sérios danos, sem contar o cheiro. Portanto, a menos que você queira que a carne fedorenta da baleia seja lançada em sua direção em uma velocidade absurda, eu recomendo que você fique longe. Marimbondo perigoso. 3 palavras. Marimbondo caça a aranha. Se isso parece algo saído de um pesadelo, é porque tem um bom motivo. Ele faz parte da família dos marimbondos, que são vespas tão perversas que matam até mesmo tarântulas. Isso é, depois de paralisá-la com uma picada venenosa e botar um ovo dentro, é claro. Peraí, como é que é? Você ouviu direito. Depois que o ovo eclode, a larva emerge e devora a pobre aranha viva. Nossa, isso é nojento. E essas criaturas assustadoras também são muito comuns, podendo ser encontradas em qualquer lugar, desde os Estados Unidos até a Austrália. Portanto, você nunca sabe quando vai encontrar um. Certo dia, um australiano conhecido como Space Monster contou ao Reddit que chegou em casa após o trabalho e se deparou com uma cena de arrepiar. Um marimbondo caça a aranha arrastando uma aranha Huntsman gigante. Mas que bela recepção! Por sorte, esses marimbondos infernais não estão interessados em transformar você no jantar e preferem fugir a atacar. Então o rapaz teve sorte. Dito isso, se um deles se sentir ameaçado, você pode muito bem acabar sendo ferroado. E uma picada de marimbondo é agonizante. De fato, é tão intensa que o único conselho que os especialistas dão é você se deitar e gritar de dor. Fala sério. A dor dura apenas alguns minutos, mas você pode ter certeza de que serão os minutos mais sofridos da sua vida. Algumas pessoas ficam tão perturbadas com a dor que perdem o controle do
que perdem o controle do próprio corpo, o que aumenta as chances de se machucarem ainda mais por acidente. Isso já é ruim o suficiente, para piorar só tendo 8 patas. Pernilongos pentelhos. Todo mundo sabe como os pernilongos são irritantes. É sempre aquele infernal. Mas mesmo assim, poucas pessoas sabem o quanto essas criaturas nojentas podem ser mortais. Os pernilongos sobrevivem bebendo o sangue de suas vítimas, usando seu longo tubo de alimentação, ou probóscide. Ao fazer isso, eles também injetam uma pequena quantidade de sua saliva, que impede a coagulação do sangue e amortece a dor da picada. A saliva também provoca as manchas vermelhas que causam coceira e que todos nós conhecemos tão bem. Mas a parte assustadora não é a picada em si, e sim a capacidade do inseto de espalhar doenças mortais. Veja bem, sempre que um pernilongo bebe sangue, por exemplo, de um rato, ele também absorve qualquer micro-organismo causador de doenças que possa estar em sua corrente sanguínea. Se esse monstrinho voador se alimentar de um ser humano, alguns desses micro-organismos podem ser transmitidos a ele. E a malária é a mais infame dessas doenças, responsável por mais de 600 mil mortes somente em 2022. Caramba, mas esse número nem é tão surpreendente quando você percebe como essas pragas podem ser vorazes. A usuária do Reddit, Monig2310, levou seus filhos para o mergulho em um rio e foi picada nada menos do que 65 vezes. Por sorte, apesar de todas as picadas, ela não foi contaminada com nenhuma doença. Mas só de pensar em todos aqueles mosquitos inserindo suas pequenas probóscides na pele dela, é melhor parar de pensar nisso. É uma pena que não seja considerado aceitável andar por aí usando capas Jedi feitas de tela de mosquiteiro. Mas sabe uma outra coisa que não é aceitável? Não se inscrever no canal. Então, clique nos botões de curtir e se inscrever agora mesmo, e você nunca mais irá perder nossos vídeos incríveis. E aí, tudo feito? Maravilha! Agora, vamos dar uma olhadinha em mais algumas criaturas horrendas. Horror de muitas patas. Esse é um diplópode. Nós gostamos dos diplópodes. Eles são sujeitos tranquilos que se alimentam de plantas mortas. Mas essa é uma centopeia gigante amazônica. Esses carnívoros asquerosos podem crescer até 30 centímetros de comprimento e se escondem nas florestas tropicais da América do Sul, caçando de tudo, de cobras a escorpiões. Esses rastejantes medonhos são venenosos e agressivos quando ameaçados. E acredite em mim quando eu digo que tomar uma picada de um desses é muito ruim. As centopeias se agarram à sua pele com um par de apêndices assustadores, em forma de pinça, e injetam um veneno muito doloroso na ferida aberta. Isso causa inchaço e pode necrosar, ou seja, sua carne literalmente morre e apodrece. Que horror! Então, para resumir, diplópode, bom, centopeia, ruim. Não confunda os dois. Que fofinho, só que não. Para as pessoas que não estão acostumadas, os ursos parecem bolas de pelúcia fofinhas que a gente só quer abraçar. No entanto, a realidade é bem diferente. Algo que um turista em Pigeon Forge, Tennessee, descobriu do jeito mais difícil. Why you so cute? Oh, he coming. Oh, hell no! Ursos são assustadores. Eles são enormes, poderosos e quase imbatíveis. Se você achou o último vídeo assustador, espera só até ouvir a história do usuário do Reddit chamado Donuts Hops. Ele e 3 amigos decidiram acampar em uma área isolada, perto de um bosque em Yellowstone, e se instalaram para passar a noite. Mas eles não faziam ideia de que estavam perto de uma carcaça de alce. Isso é, até que um grupo inteiro de ursos pardos apareceu para compartilhar a comida. Meu Deus do céu! Resistindo ao impulso de entrar em pânico, Donut e seus amigos rapidamente guardaram suas coisas e deram fora dali às pressas. No entanto, quando eles estavam se retirando, algo terrível aconteceu. Um urso pardo saiu correndo da floresta, em direção a eles. E agora sim eles entraram em pânico. Por sorte, um dos membros do grupo havia trazido spray contra ursos e disparou uma boa dose em direção ao animal furioso, fazendo ele recuar. Mas a provação estava longe de acabar. Um dos campistas se cortou enquanto empacotava os equipamentos, e o cheiro do ferimento estava atraindo todos os ursos da vizinhança. O grupo passou 8 horas exaustivas, fugindo das feras implacáveis na escuridão, enquanto tentava encontrar um lugar seguro. Em certo momento, eles fizeram uma fogueira com os livros que haviam trazido e atearam fogo em gravetos secos para jogar em qualquer urso que se aproximasse demais. Por mais incrível que pareça, isso fez com que eles ganhassem tempo bastante até o dia amanhecer, e contrariando as expectativas, todos sobreviveram. Ufa! Portanto, se você pretende acampar em territórios de ursos, antes de mais nada, certifique-se de levar spray contra ursos. Caso contrário, existem algumas coisas que você pode tentar se você for atacado por um urso. Se for um urso marrom ou pardo, finja-se de morto. Ele vai perceber que você não é uma ameaça e vai deixá-lo em paz. No entanto, se for um urso negro, isso não vai funcionar muito bem. Em vez disso, você vai ter que correr ou lutar, e nenhuma das opções é muito boa. Meu conselho, fique bem longe do território dos ursos. E é isso. Crocodilo colossal.
As águas de nosso planeta estão repletas de monstros horripilantes, que de fato não são motivo de preocupação. Veja esse peixe-gato, por exemplo, que parece saído de um filme de terror, não é? Esse carinha aterrorizante tem dentes incríveis, e com certeza é capaz de dar uma mordida terrível se for ameaçado. Dito isso, eles na verdade são bastante calmos, apesar do que algumas pessoas dizem. Esse peixe-gato, em particular, também já faleceu, e não ameaça mais nada há muito tempo. No entanto, na outra extremidade do espectro aquático está o crocodilo de água salgada, o maior réptil vivo e, sem dúvida, o crocodilo mais mortal do mundo. Esses bichões podem atingir 6 metros de comprimento e pesar mais de 1.500 quilos, o que equivale ao comprimento de um ônibus e 3 vezes o peso de um urso pardo. Esses monstros reptilianos são altamente agressivos e tão territoriais que podem devorar qualquer ser humano azarado que passar muito perto. E isso com certeza seria um grande azar. Os crocodilos de água salgada têm a mordida mais forte de todos os animais. A força da mordida é medida em PSI, ou pressão por polegada quadrada. A de um crocodilo de água salgada é de 3.700 PSI. Isso quer dizer 3.700 libras ou quase 1.700 quilos de força bruta, atingindo cada polegada da área mordida. Eita! E para você ter uma ideia, os leões mordem com 1.000 PSI e os humanos com algo entre 150 e 200 PSI. Resumindo, esses titãs podem esmagar ossos facilmente, e eles já demonstraram todo esse poder algumas vezes na história. Durante a Segunda Guerra Mundial, após a batalha da ilha Ramree, em 1945, cerca de 1.000 soldados japoneses foram forçados a se retirar, atravessando densos manguezais. Apenas 20 deles conseguiram sair com vida, e durante muito tempo acreditou-se que hordas de crocodilos de água salgada os massacraram. Uau! Você consegue imaginar como isso deve ter sido terrível? No entanto, hoje em dia, estima-se que muitos desses soldados foram mortos por outros motivos, mas ainda assim, eu não recomendo passear por manguezais. Mas pelo menos, os seres humanos não existiam no período Cretáceo, há quase 100 milhões de anos, porque os crocodilos com certeza existiam. E por mais gigantesco que o crocodilo de água salgada seja hoje, seus antigos ancestrais eram ainda maiores. Acredita-se que monstros como dinossucos chegavam a medir imensos 8 metros de comprimento, ou seja, metade de um campo de tênis. Caramba! Imagine se essas coisas ainda existissem hoje em dia. Eles costumavam comer dinossauros. Então, você e eu não teríamos a menor chance. Na verdade, acho que eu não teria chance alguma contra nada do que vimos até agora. Cara, eu tenho que voltar a fazer exercício. Aranhas infernais. Aracno aviso, o próximo terror que eu tenho pra mostrar deve ser a criatura mais assustadora que eu já vi em toda a minha vida. Beleza, você foi avisado. Conheça a aranha camelo. Essas coisas infernais podem saltar 1,80 m no ar e emitir um grito de gelar o sangue e correr 40 km por hora, além de anestesiar a carne de suas vítimas antes de comê-las vivas. Ou pelo menos foi isso que os soldados norte-americanos lotados no Iraque no início dos anos 2000 disseram. De acordo com os soldados, a aranha camelo recebeu esse nome devido ao seu hábito de atacar camelos, comer os seus estômagos e colocar seus ovos dentro deles. Os soldados até afirmaram que muitos deles teriam acordado cobertos por essas coisas, e que elas estariam discretamente se alimentando deles à noite. Como é que é? Ok, eu tenho uma confissão a fazer. Acho que você vai ficar aliviado em saber que essas alegações são na verdade todas falsas. Os soldados por trás dessas histórias só estavam inventando um monte de lorotas para impressionar suas famílias. Ufa! Então, como são essas coisas horríveis de verdade? Bom, para começar, elas têm apenas cerca de 13 centímetros de comprimento, e não o comprimento horripilante que parecem ter nessa foto. Os soldados estavam apenas segurando duas delas, presas uma à outra. E de fato elas não são nem aranhas. Elas fazem parte de uma família mais ampla de aracnídeos, ao lado de outros monstros sinistros, como o escorpião chicote sem cauda. Seres estranhos que são geralmente inofensivos, embora pareçam pavorosos. Sua dura casca externa não consegue crescer com o escorpião, de modo que a criatura precisa descartá-la várias vezes ao longo de sua vida. Embora nenhum desses aracnídeos seja letal, as aranhas camelo podem dar uma picada dolorosa, se sentirem que precisam se defender. Então, nada de ficar cutucando elas, ok? Essas presas parecem perigosas. Agora, as aranhas camelo até perseguem os humanos, mas não para mordê-los. Às vezes, elas seguem as pessoas para ficarem nas sombras frescas que projetam sobre o deserto. Procure sua própria sombra, amiga. Embora seja pouco provável que causem algum dano permanente, elas ainda assim são totalmente horríveis e devem ser deixadas em paz. Mas alguém tá sentindo uma coceirinha de repente? Barata d'água. É hora de voltar para as profundezas turvas da água.
Conheça o inseto aquático gigante, um inseto que pode nadar e voar, e é muito assustador. Dada sua aparência, você seria perdoado por confundir o inseto aquático selvagem com uma folha, até que ele salte e morda você. É isso mesmo, essa criatura se chama barata d'água, e é conhecida por morder os dedos dos pés das pessoas, mas não porque gosta de abraçar. Esses monstrinhos aquáticos são hiperagressivos, e ficam felizes em atacar praticamente qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo dedos humanos. E quando o inseto aquático consegue prender a sua presa, ele tem um jeito super horrível de devorá-la. Ele morde e injeta enzimas através de sua tromba, que decompõe as entranhas da presa. E em seguida, devora o delicioso coquetel. Ai, credo. E o pior de tudo é que sua vítima geralmente ainda está viva durante essa parte do processo. Mas não se preocupe, essa fera não pode dissolver as suas entranhas assim. Mas ainda assim, sua mordida ainda é incrivelmente dolorosa. Então, se você quiser manter os seus dedos dos pés livres de mordidas e ver uma criatura parecida como essa, corra para as colinas, pois é um inseto macho, e aquela coisa nojenta em cima dele são seus ovos. Em algumas espécies, a fêmea coloca os ovos no macho, que então os carrega, enquanto outras espécies põem seus ovos em gravetos em corpos d'água. Mas em ambos os casos, o papai irá defender tudo ferozmente. Quando a entomologista Chris Goforth estava coletando ovos de insetos aquáticos para seu doutorado na década de 2000, ela experimentou em primeira mão sua intensa proteção. Goforth estava em um lago no Arizona, coletando ovos em gravetos, quando um macho defensivo decidiu subir no graveto que ela estava segurando. Ela jogou ele para longe, mas mesmo depois de cair na água, ele não desistiu. Ela teve que lutar contra o inseto pelo menos 4 vezes, e numa dessas, ele quase se esgueirou no pescoço dela. É isso mesmo. Mas, felizmente, Chris percebeu isso a tempo e esmagou ele em pânico, antes que ele pudesse mordê-la, e então saiu correndo do lago. Caramba! Alguns dizem que ela ainda está correndo até hoje. Bom, pelo menos eu estaria. Cobras cruéis. Eu odeio cobras. Eu odeio mais ainda as que são capazes de atirar veneno. Portanto, as najas cuspideiras são meu pior pesadelo. Com quase 3 metros de comprimento, elas são a maior espécie de cobra cuspideira da Terra. Os cientistas acreditam que esses enormes espaguetes perigosos desenvolveram a capacidade assustadora de defesa para se proteger de nossos ancestrais primitivos há alguns milhões de anos. Portanto, de certa forma, é tudo culpa nossa. As najas disparam o veneno diretamente nos olhos de seus inimigos, queimando-os de forma violenta e causando cegueira se não forem tratadas. Elas podem disparar a muitos metros de distância, mas isso também não as impede de se aproximar para dar uma mordidinha bem forte. E se essa enorme cobra decidir injetar a sua peçonha em seu organismo, ela fará com que o tecido ao redor da mordida morra rapidamente, causando desfiguração e coisas muito piores em potencial. Apesar disso, os encantadores de serpentes de todo o mundo adoram usar cobras em seus números. Já acontecem acidentes o bastante com cobras que não cospem. Imagine o quanto as coisas poderiam piorar se eles usassem uma dessas. Mas esse bando de malucos parece não conhecer bom senso, e um desses encantadores teve uma morte prematura em 2018, depois de ser mordido por uma cobra cuspideira que ele estava tentando capturar na Malásia. O veneno levou apenas 4 dias para se espalhar por completo, e depois disso, infelizmente, não havia mais nada que pudesse ser feito. Esse é mais um animal que eu não quero ver nem de longe. Um dragão danadinho. A ilha de Rinca, na Indonésia, é famosa por ser repleta de enormes dragões de Komodo, mas, em geral, eles ficam do lado de fora dos edifícios. Só que em 2009, um guia turístico chamado Maen entrou em seu escritório na ilha e sentou-se em sua mesa. Ao olhar para baixo, o suor frio escorreu por sua testa, pois ao lado de suas pernas estava um colossal dragão de Komodo. Essas feras são os maiores lagartos do mundo, capazes de atingir intimidantes 3 metros de comprimento. Eles são fortes, ferozes e muito venenosos. Além de ser incrivelmente dolorosa, uma única mordida de dragão de Komodo pode paralisá-lo e causar uma rápida e debilitante perda de sangue. Eles então simplesmente esperam que você desmaie antes de se alimentar. Muito perturbador, não é mesmo? E os dragões de Komodo também são capazes de engolir animais grandes como veados inteiros. Mas se a comida for muito grande, ele não vai ter problemas em mastigar em pedaços menores. É claro que não. É muito mais provável que ele passe 20 minutos forçando o animal paralisado a descer pela garganta, batendo ele contra uma árvore. Ai, meu Deus. Bom, resumindo, você simplesmente não gostaria de encontrar um desses debaixo da sua mesa. Ok, mas peraí, o que aconteceu com o velho Maen então? Mesmo assustado, ele tentou mover as pernas para longe da fera, mas uma delas ficou presa e o dragão atacou com uma mordida. O guia turístico gritou por socorro e conseguiu chutar o lagarto gigante para longe assim que seus colegas chegaram, mas o cheiro de seu sangue atraiu uma horda de outros dragões de Komodo que estavam por perto. Isso só pode ser brincadeira.
seus colegas de trabalho correram desesperados para fora do prédio e atravessaram a ilha, desviando e fugindo dos dragões de Komodo furiosos. De maneira milagrosa, eles conseguiram chegar ao cais e pularam em um barco sem mais nenhum ferido. Em seguida, levaram Main para um hospital próximo, onde ele recebeu o tratamento necessário. Ainda assim, levou cerca de 6 meses para que ele se recuperasse totalmente dessa terrível provação. Caramba, Komodo? Tá mais pra que medo desse bicho horroroso. Zumbido mortal. Todo mundo já está cansado de ouvir sobre o surto do Covid-19, mas naquele mesmo ano surgiu outra grande notícia, que ainda me causa arrepios. A descoberta de vespas gigantes do norte, também conhecidas como vespas assassinas asiáticas, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Acredita-se que esses insetos enormes tenham chegado aos Estados Unidos de navio e são muito perigosos. Em comparação com abelhas, as vespas podem liberar um veneno 28 vezes mais devastador em uma única ferroada. Portanto, se você for atacado por um enxame inteiro desses insetos, bom, pode dizer adeus para o futuro. É evidente que os americanos ficaram em pânico quando descobriram que as vespídeas malignas estavam em sua terra natal. A atriz americana Rose McGowan foi picada em 2021 e sentiu uma dor imensa, dormência, batimentos cardíacos acelerados e até mesmo visão turva. Mas por sorte ela ficou bem no final. Na verdade, é muito raro que uma picada cause algo além de sintomas temporários, a menos que você seja alérgico. Além disso, vários ninhos foram encontrados e destruídos até o final de 2021 e não houve avistamentos novos em Washington durante todo o ano de 2022. Os americanos podem ter se livrado dessa ameaça, mas se você acabar encontrando um desses por aí, mantenha-se bem longe. Vermes nojentos. De todos os animais horríveis que discutimos até agora, há pelo menos um pequeno fato em comum para servir de consolo. Nenhum deles se contorce dentro do seu corpo. Ao contrário das tênias, é claro. As tênias são pequenas criaturas horríveis que podem ser contraídas pela ingestão de carne mal cozida. Se uma vaca comer grama com ovos de tênia, eles vão eclodir em seus intestinos como larvas, antes de se moverem pela corrente sanguínea até os músculos, onde formam cistos duros. Esses cistos são mortos com o cozimento completo da carne infectada. Mas se você comer carne infectada sem cozinhá-la de maneira adequada, então você será infectado. Depois de ser ingerido, o cisto se desenvolve em uma tênia completa e vive dentro do seu intestino, alimentando-se de nutrientes que deveriam ir para o seu corpo. Isso é bem perturbador. Mas é claro que isso pode ficar ainda pior. No Reino Unido, em 2012, um homem foi internado no hospital depois de sofrer com dores de cabeça por 4 anos. Além da dor no crânio, ele também sentia cheiros estranhos, tinha flashbacks e até convulsões. Mas o que havia de errado com ele? Bom, os médicos descobriram que uma tênia rara, em forma de fita, havia entrado em seu cérebro. Eca! Acredita-se que durante uma viagem à China, o homem ingeriu carne infectada, mas em vez de permanecer em seu intestino, o verme de alguma forma chegou até o seu cérebro. Como era de se esperar, isso causou alguns sintomas bem estranhos. O parasita invasor acabou sendo removido, mas o homem continuou sofrendo de problemas residuais. Caramba! Que isso sirva de lição para que as pessoas sempre cozinhem seus alimentos. Teia de funil. Austrália, um dos lugares mais bonitos da Terra, mas que eu jamais pretendo ir. Em parte porque esse é o lar de algumas das aranhas mais venenosas e agressivas de todas, as teias de funil australianas. Essas aranhas atacam qualquer coisa que chegue perto demais, e as enormes presas de uma espécie em particular, a teia de funil de Sydney, são tão fortes que podem perfurar o couro, o que significa que elas podem cortar sapatos. Então, o que acontece se você for mordido através do seu tênis? Bom, o veneno pode causar sintomas extremos poucos minutos depois de entrar na corrente sanguínea. Estamos falando de vômitos, espasmos, convulsão, palpitações cardíacas e até mesmo inchaço cerebral. Sem tratamento rápido, as picadas da teia de funil de Sydney podem até ser letais. Yay! Ian Beard, que é nativo da Austrália, teve um encontro de arrepiar os cabelos com uma dessas. Em 2020, ele precisava limpar um ralo, então pegou uma pá e enfiou o braço no ralo para remover o que quer que estivesse causando entupimento. Foi uma atitude um pouco imprudente, mas ele já havia feito isso centenas de vezes. No entanto, algo diferente aconteceu naquele dia. Ele de repente sentiu uma dor aguda em seu dedo e puxou o braço para fora, só para dar de cara com uma visão horrível. É isso mesmo, tinha uma aranha-teia de funil presa em seu dedo. Sua esposa chamou uma ambulância rapidamente, e Ian foi levado às pressas para o hospital em menos de 20 minutos. Isso é o que eu chamo de eficiência. E embora sua condição estivesse se deteriorando rapidamente, por sorte o antídoto foi aplicado a tempo de salvar a sua vida. Ufa! Depois da experiência traumática, um bom amigo lhe deu um conselho valioso. Beard, da próxima vez que você fizer isso, coloque as malditas luvas. Mas eu não sei se isso seria muito útil. Bom, eu acho que já chega por hoje de animais horripilantes, não é mesmo? Mas antes de você ir, diz aí nos comentários qual dessas criaturas fez a sua pele arrepiar mais. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.